Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é também jornalista Vanessa Alencar e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Paulo Dantas. Deputado, seja bem-vindo ao programa A Ponte. Olha, Cícero, João, Vanessa, é um prazer grande estar aqui com vocês, poder conversar sobre as coisas de Alagoas, sobre a minha vida pessoal, sobre a nossa atuação política e profissional. Deputado, hoje o senhor exerce um mandato parlamentar, mas já foi prefeito de Batalha por 2 mandatos. Naturalmente, acumulou experiências e vivências como gestor. Na sua visão, qual a principal dificuldade para um chefe do Executivo? Olha, Cícero, eu fui prefeito de Batalha em 2005, 1º de janeiro de 2005. Muito jovem ainda, com 25 anos, mas tive a capacidade de montar uma equipe técnica, qualificada, transparente e responsável. E aí essa equipe técnica, ela nos dá a condição de fazer uma organização financeira, de elaborar bons projetos, de elevar o nível da gestão, e foi assim que nós fizemos, cuidando dos mínimos detalhes, da limpeza da cidade, da iluminação pública, cuidando das pessoas, elevando a qualidade do ensino. Nós colocamos lá no município para funcionar a atenção básica, não tinha atenção básica, nós implantamos a atenção básica no município com uma cobertura de 100%, fazendo concurso público para médico, para auxiliar, para enfermeiros, para auxiliar de serviços diversos, para todos que fazem a saúde, né? Então, isso foi muito importante também. Fizemos também concurso para os professores, para merendeiras, para serviçais. Demos uma condição bem melhor a todos que promovem educação no município. E hoje, graças a Deus, o município de Batalha é referência em gestão e a gente fica muito orgulhoso de tudo isso. Para você ter ideia, Batalha, pelo último IBGE, ela está na 17ª posição do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que mede renda, qualidade na saúde e qualidade na educação. E em termos de dificuldade, deputado, assim, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou, que o senhor acha que um chefe do Executivo enfrenta? Olha, a dificuldade é isso que eu estou dizendo, você tem que encontrar as pessoas certas, montar uma equipe de qualidade, falta de montar uma recurso equipe é uma qualificada. Mas quando sempre a dificuldade é a falta de recurso. Mas quando você tem uma equipe técnica, você elabora bons projetos e aí você vai buscar recursos com o governador, com o governo do estado. Você vai a Brasília, vai nos ministérios, tem os parceiros lá, tem a bancada federal, os deputados federais e os senadores, então viabiliza as condições para administrar. Quando você não tem capacidade de montar uma equipe capaz, pessoas que produzem conhecimento, pessoas comprometidas, aí você realmente não consegue desenvolver nada. Então a maior dificuldade é você encontrar essas pessoas com qualidade e com comprometimento. E por outro lado, deputado, ainda sobre esse tema, qual seria a maior virtude, na sua opinião, a maior qualidade de um gestor, um chefe do Executivo? Olha, a maior qualidade de um chefe do Executivo... Que um chefe do Executivo deve ter? O chefe do Executivo, ele deve ser próximo, acessível, transparente. Ele tem que ter a sensibilidade para montar um bom quadro, uma boa equipe, um bom time. Ele tem que ter a condição de dizer, olha, eu não sou dono da razão. Eu tenho que ouvir os setores, eu tenho que ouvir os servidores, eu tenho que fazer um debate aqui franco com todos, com o parlamento, fazer um debate, dialogar, ter paciência, porque sem paciência você não consegue resolver as coisas. Tem que ser um cara equilibrado, tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Ora, a gente não pode achar que as pessoas que passam fome é uma situação normal. Você tem que se indignar com isso. Você tem que ter uma posição firme a respeito dessas coisas. Então, é o conjunto de tudo isso que faz com que o gestor
prefeito, governador, presidente, ele tem uma condição melhor para entregar bons resultados. Joãozinho. Deputado Paulo Dantas, você falou sobre a sua experiência como executivo. Hoje você está no seu primeiro mandato de deputado estadual e já é um protagonista da Casa de Tavares Bastos, podemos dizer assim. Qual a sua avaliação do seu mandato até aqui? Olha, a avaliação é que nós temos trabalhado duro, nós temos nos empenhado bastante. O nosso compromisso é com a melhor qualificação do debate no Poder Legislativo. Nosso compromisso é para que o governo de Alagoas ele consiga entregar bons resultados. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos a capacidade de unir o parlamento. Nós tivemos a capacidade de falar para a oposição, falar para as minorias, falar para todos que todos têm o direito de protagonizar, o direito de opinar, o direito de entregar, o direito de ser contrário, que isso é importante. Então, essa união, essa paciência, esse equilíbrio, essa boa vontade, fez com que o parlamento entregasse as condições legais, as autorizações necessárias para o governo entregar os seus projetos, as suas obras, melhorar na qualidade de ensino, resolver um problema histórico que nós tínhamos, a questão da segurança. Nós éramos no estado mais violento do Brasil. Maceió era a quinta capital mais violenta do mundo. Então, essa união fez com que nós avançássemos nessas políticas públicas que melhoram definitivamente a vida do alagoano. Vanessa, quero chamá-la ao debate e já agradecer a sua participação aqui no programa Ponte, dizer que é uma honra para a gente tê-la conosco. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra também estar aqui com vocês. Deputado, por falar em união, em governo, a sintonia entre o senhor, o seu grupo político e o governador Renan Filho é cada vez mais evidente. O senhor já pode dizer que esse apoio do governador à sua candidatura está consolidado? Olha, Vanessa, eu tenho uma amizade com o governador Renan Filho, Cícero, ao longo de muitos anos. Nós moramos em Brasília juntos, eu estudei lá no Marista e ele também. Nós tivemos um convívio social desde essa época também. Depois nós fomos prefeito. Ele prefeito do município de Murici, aqui na região da Mata, por 2 vezes, e eu prefeito do município de Batalha. E sempre no mesmo partido. Eu sempre estive no MDB. Depois ele saiu para ser candidato a deputado federal. Eu votei nele e ele foi o deputado federal mais votado do estado, lá em 2010. E nós discutimos sempre as coisas de Alagoas, sempre preocupado com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social. Nós temos diferenças, é óbvio, né? Mas nós temos muitas semelhanças também, muitas convergências. E a principal delas é nós entregarmos resultados para o alagoano. Eu diria que se ele realmente sair para ser candidato ao Senado, eu tenho muita convicção de que ele vai votar em mim, sim. O senhor poderá assumir o governo, deputado, a princípio, para um mandato curto, cerca de 8 meses. Pergunto, é possível fazer algo de impactante num período tão curto? O que, por exemplo? Olha, Cícero, nós avançamos muito em infraestrutura. Isso significa as melhores rodovias do país, centros integrados de segurança pública, melhoria na infraestrutura das escolas, construção de hospitais e etc. Agora nós temos que avançar no desenvolvimento humano e dá tempo sim. Primeiro, nós temos que viabilizar crédito através da Desenvolve para o micro e pequeno empresário, para a agricultura familiar, para os prestadores de serviços, que esse tripé aqui é a maior força da nossa economia. Serviços, agricultura, e o micro e pequeno empresário. Então esse tripé aqui é fundamental. Nós vamos destinar 100% do recurso do FECOEP
para o desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas, para melhorar a vida do cidadão. Então, esses são os encaminhamentos necessários e prioritários para nós fazermos nesse início, caso isso realmente aconteça. Deputado, voltando para a questão da Assembleia Legislativa e desse alinhamento político entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, qual o papel do presidente Marcelo Vitor nesse alinhamento? Paulo Dantas, governador do Estado, para essa questão de você assumir o governo do Estado nos próximos meses, caso o Renan Filho saia para o Senado? Olha, o deputado Marcelo Vitor, ele sempre exerceu um papel de liderança no Parlamento alagoano e agora, como presidente, ele colocou o Parlamento em outro patamar, porque o deputado Marcelo é extremamente respeitoso, ele dá vez e voz a todos, ele é um cara extremamente republicano. Se o Renan Filho, ele realmente renunciar, se desincompatibilizar para ser candidato ao Senado, essa eleição indireta vai para o Parlamento. E quem vai conduzir essa eleição indireta é o presidente Marcelo Vitor. Então, lógico que ele tem um papel fundamental em toda essa discussão. O seu nome já é consenso na casa hoje? Eu não digo consenso, mas eu acredito que por ter liderado a maioria ao longo desses 3 anos, os deputados me conhecem, sabem que eu sou um homem sério, responsável, equilibrado, tenho uma postura clara, transparente e acredito que, caso o Renan saia para ser candidato, nós teremos a maioria. Vanessa, por favor. Inclusive, o governador Renan Filho, no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, deu um spoiler, né? No final, ele disse que o presidente Marcelo Vitor terá um papel preponderante este ano. Eu acho que, né, foi um spoiler. Mas por falar em spoiler, em relação ao vice, se comenta que o vice é uma questão que ainda está travando um possível apoio do deputado Arthur Lira à sua candidatura. Procede? Olha, eu sempre converso com o deputado Arthur Lira sobre as questões de Alagoas. O deputado Arthur é um político experimentado, um político experiente, um homem que viabiliza coisas importantes para Alagoas, é um grande parceiro das prefeituras, dos municípios, elevando a qualidade de todas essas gestões. Ele manda recursos para a educação, para a saúde, para a assistência, para a infraestrutura. E eu tenho um interesse, lógico, que o deputado Arthur, ele fique sempre junto conosco para fazer o estado de Alagoas melhorar, avançar, entregar resultados. Nós nunca discutimos questão de vice, quem seria vice, se ele vai ficar com A ou com B por conta de vice ou se não fica. Nunca discutimos isso. O que a gente discute no dia a dia, semanalmente, são as questões de Alagoas. Bom. Deputado, falando de política partidária, continuando ainda nessa pauta, o senador Renan Calheiros, do seu partido, destacou há algumas semanas que tende, sim, o MDB, caso a candidatura da Simone Tebet não decole para a presidência da República, ele indicou que o MDB poderia se aliançar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como você vê essa questão do MDB, do seu partido, poder apoiar o presidente Lula já no primeiro turno agora? Olha, João, o MDB aqui em Alagoas, ele sempre esteve ao lado do presidente Lula. Inclusive, na última eleição em 2018, o MDB votou no Haddad. Eu vejo com muito bons olhos. O presidente Lula, ele tem experiência política, ele fez um bom trabalho quando foi presidente da República, ele tem uma sensibilidade social muito grande, tem responsabilidade fiscal também. Então, eu vejo com muita alegria essa aproximação do MDB com o presidente Lula. Deputado, o senhor tem percorrido o estado, indo a vários municípios. Qual o principal objetivo? Fechar novas alianças? Como tem sido, não é,
esse trabalho do senhor em percorrer os municípios, conversar com as lideranças locais? Olha, Cícero, eu sempre fui um político muito acessível e muito próximo, desde quando prefeito. Eu sempre exercitei o diálogo, a paciência, o equilíbrio, a moderação e tenho feito isso também como parlamentar, como deputado estadual. Eu vou para os municípios, visitar as cidades, visitar as pessoas, as lideranças políticas também. Em alguns momentos nós vamos entregar equipamentos, em outros nós vamos inaugurar obras, em outros nós vamos assinar ordens de serviço, outros nós vamos conhecer as potencialidades locais, as potencialidades regionais, as vocações de cada cidade, de cada município, de cada região. O desenvolvimento regional, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado de Alagoas. Então nós temos que ficar sempre atento a essas questões. Nós temos que dar um suporte técnico a essas cidades, às regiões de Alagoas, para que na bacia leiteira o leite ele tenha cada vez mais uma participação decisiva para gerar emprego, para gerar renda, para ajudar as famílias. E para isso precisa de conhecimento, precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa de modernização. E eu estou sempre nessas cidades discutindo todos esses temas e esses assuntos. Falar em conhecer, né, as peculiaridades, né, locais, regionais, a situação de cada município, algo que a gente tem vivenciado, deputado, o retorno do aumento, né, das contaminações por Covid, inclusive aumento no número de mortes, né? Registramos, salvo engano, em torno de 13 mortes por dia, algo que a gente não via há muito tempo. Perfeito. Como o senhor tem visto essa questão, né? Parecia que a gente estava superando e agora volta, né, a questão da Covid, a questão da vacinação das crianças. Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, a minha opinião, com convicção, é que nós temos que seguir a orientação da ciência. Tem que vacinar todo mundo. Todos vocês que me escutam, se vacinem, completem o ciclo vacinal. É o único jeito de nós preservarmos a saúde do alagoano, dos nossos familiares, dos nossos amigos e também de nós não termos problemas econômicos, de nós não passarmos pelo que nós passamos anteriormente. Que nós vimos retornar aquelas fases de ter que fechar, isolamento, né? Comércio, tudo. Fechar comércio, fechar tudo. Prejudicar tantas vidas também, porque as pessoas quando fecham suas empresas, as pessoas quando perdem emprego, isso gera um caos tão grande quanto também a própria questão da saúde. Então nós só temos um caminho, é vacinar, vacinar e vacinar. Nós conseguimos construir os hospitais, que foi muito importante para combater a pandemia, e construímos hospitais aqui em Maceió, em todas as regiões, equipamentos públicos fundamentais, enquanto outros estados construíram hospitais provisórios, hospitais de campanha, tendo um custo enorme. Depois aquele hospital ele sai, acaba e não presta nenhum tipo de serviço mais para a população. Aqui em Alagoas nós fizemos diferente. Nós construímos hospitais definitivos que serviu e serve para a pandemia e vai servir para sempre para cuidar da saúde das pessoas que precisam. Vanessa. Essa questão da vacinação, especificamente em relação às crianças. Recentemente, a juíza Fátima Pirauá deu umas declarações que foram consideradas bem polêmicas. O senhor acha que a vacinação para crianças deve ser obrigatória ou deve passar mais por uma conscientização, por campanhas para conscientizar e incentivar os pais? Olha, eu acho que tem que ser através da conscientização. Eu acho que tem que ser através da moderação, da explicação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. As pessoas que estão morrendo hoje e que estão internadas é porque não se vacinaram. Isso aqui é um dado... Deputado, permita-me, a gente está vivendo agora a pandemia dos não vacinados, né? É isso mesmo, lamentavelmente é isso, porque tem pessoas que resistem. Tem informações que vêm, inclusive, de Brasília, contra a vacinação. Então isso é muito ruim. A vacina não faz mal,
a vacina ela combate de maneira eficaz o vírus e não leva a pessoa à morte, minimamente. Para você ter ideia, eu já peguei Covid, peguei 3 vezes. A primeira vez que peguei, fiquei muito doente, não fui internado, mas fiquei bem doente, tive febre, cansaço. Da outra vez, eu também fiquei bem doente, porque não tinha vacina ainda. Eu fiquei em junho de 2020, depois fiquei em novembro de 2020. Depois que eu tomei a vacina, eu peguei mais uma vez. E não senti praticamente nada. Um dia de febre, não tive cansaço, não tive nenhum tipo de problema. Então a vacinação ela é fundamental para nós resolvermos esse problema que é tão sério. Deputado, como você vê a posição do presidente da República em relação à vacinação? Olha, eu entendo que ele está absolutamente errado. Ele, como presidente da República, como homem público, como servidor público que ele é, e que nós somos também, ele tem que dar bons exemplos. Como é, João, me diga uma coisa, o Ministério da Saúde, compra vacina, distribui vacina, o Sistema Único de Saúde vacina uma parcela significativa da população e ele fica com esse discurso contra a vacina. Na minha opinião, ele não é contra a vacina, não. Ele é contra o povo brasileiro. Ele é contra a ciência, ele é contra as vidas. Então, na minha opinião, ele está equivocado, muito equivocado, quando se posiciona contra as vacinas. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Hoje temos como convidada também jornalista Vanessa Alencar. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Paulo Dantas. Deputado, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no programa Ponte. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Esse papo saudável, interessante, discutindo as coisas de Alagoas. Muito bom. Deputado, um dos grandes problemas que Alagoas tem vivenciado por ser na sua capital, né, essa problemática é a questão da Braskem. É um problema grave que tem atingido milhares de pessoas. Como se houver essa questão da Braskem, daquela população, né, que tem sofrido, né, com toda essa situação, que tem interferido na vida, né, urbana de Maceió, como se houver essa questão, acha que pode ser feito algo a mais, enfim. A Braskem tem que ter responsabilidade social, tem que resolver o quanto antes o problema dessas indenizações, tem que fazer com que essas famílias tenham um pouco menos de prejuízo, de tristeza, porque já sofreram bastante. Vidas, e não né? Pode, histórias vida, de vida, enfim. E não pode um drama humano. E não pode estar levando isso adiante, não pode estar empurrando isso mais. Ela já indenizou muita gente, mas tem outros tantos que ainda precisam serem indenizados para cuidar da sua vida, cuidar da vida da sua família. E a gente está sempre em cima, pressionando. No parlamento nós já fizemos vários debates. Fala-se até na possibilidade de uma CPI, né? Na Assembleia já se falou nessa possibilidade. O senhor acha que pode ser um mecanismo? Já
já tentamos aprovar uma CPI no parlamento, não conseguimos, mas já fizemos vários debates, várias discussões, e nós temos que cada vez mais pressionar a Braskem, conversar sempre também com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, para que chegue a um fim o quanto antes, e para que o bairro também, os bairros, sejam utilizados de uma forma sociável, né, de uma maneira que integre as pessoas, porque se você andar nos bairros, eu dei uma volta em todos os bairros, parece uma cidade fantasma, é uma coisa assim impressionante. Então Verdade. nós temos que resolver aquela situação definitivamente, e é preciso que o prefeito de Maceió sente com o governador do estado e elabore um plano de execução para aquela área. Inclusive, assim, são histórias muito tristes, né? As pessoas têm suas memórias afetivas ali, né, deputado? Enfim, e começam a perder essa memória, né? E não é só a questão material. Tem um dos casos que me tocou bastante ali na panificação Belo Horizonte, proprietário de lá de Seu. Ele, ao fechar a panificação, inclusive está lá na porta, colocou uma foto da família e disse que aquela família tinha perdido e que a Braskem tinha ganho e a família tinha perdido, e disse: estamos saindo sem indenização, a Braskem venceu. Quer dizer, é muito triste, né? Ele, salvo engano, tinha em torno de 50 anos ali, é algo que já vinha dos pais. Então, assim, é algo realmente comovente, não é, Vanessa, essa questão, tudo aquilo do pessoal dos bairros, né, vamos junto. É verdade. Com certeza. A gente enxerga, deputado, assim, eu pelo menos enxergo que tipo, a Braskem continua dando as cartas e o poder público ficou no segundo plano, a prefeitura, o governo do estado, a União. Como você vê essa questão da Braskem e o relacionamento com os entes públicos? Olha, eu acredito que a Braskem, ela tem uma relação com a prefeitura, com o governo do estado, com os poderes judiciário, Ministério Público, é uma relação institucional, uma relação formal. Não existe nenhuma relação íntima, espúria, escura, não existe nada disso. O que tem que ter é objetividade, o que tem que ter é resolutividade. Eu acho isso também. O que tem que ter é Tem se isso. empurrado demais. Por quê? Porque nós temos que entender que a Braskem é uma empresa rica, forte, uma das empresas mais poderosas do Brasil. E essas empresas que têm muito dinheiro têm a condição de contratar os melhores advogados, os melhores escritórios. E isso faz com que a empresa utilize desses recursos para ir ganhando tempo, para ir empurrando e prejudicando todas essas famílias, todas essas pessoas. Então, a prefeitura, como digo, de Maceió, principalmente, o governo de Alagoas e todos os outros poderes têm que pressionar a Braskem para que a Braskem auxilie, indenize, resolva e essas famílias toquem as suas vidas com dignidade, com respeito, porque esse dano psicológico, né, vai ficar para o resto da vida, porque tem gente que nasceu lá, trabalhava lá, comercializava lá, então isso fica. É verdade. Vanessa, por favor. Inclusive, o jornalista Joaldo Cavalcante, ele escreveu um livro sobre a questão da salgema e ele mostra muito claramente ali o que a gente sabe, né? Que tudo que aconteceu foi a crônica de uma morte anunciada, na verdade, né? E o livro, curiosamente ou não, né, mostra muito essa cumplicidade do poder público desde o começo, desde a instalação na antiga salgema. Né? Então isso realmente está na hora, aliás, já passou da hora de modificar, né, de mudar. É isso. E a gente saindo da pauta da Braskem, o que é que vem aí, Vanessa? Bom, saindo da pauta da Braskem, os opositores costumam associar a família do senhor a episódios de violência na sua região. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer que eu sou Cícero, João, Vanessa, todos vocês, que eu sou casado há 25 anos, que eu tenho 2 filhas, eu tive a oportunidade de me formar bem, de estudar, de me qualificar.
eu sou vítima da violência, como vários alagoanos já foram. Alagoas era o estado mais violento do Brasil. Maceió era a 5ª cidade mais violenta do mundo. Eu fui diretor administrativo financeiro da Camila, da cooperativa de leite, lá de Batalha, Major Isidoro, da Bacia Leiteira. Depois fui prefeito por 2 vezes. Ganhei a primeira eleição em 2004, depois me reelegi em 2008. E estou como deputado estadual, sou produtor de leite. A minha trajetória é uma trajetória de trabalho duro, acordar cedo, de transparência, de responsabilidade, e eu não compactuo com o mal feito em nenhuma esfera, nem na esfera civil, muito menos na esfera penal. Eu passei esse tempo todo na vida pública e sou ficha limpa. Eu não tenho nenhum processo por improbidade administrativa, eu não tenho nenhum processo por qualquer tipo de discussão que tive na rua com alguém ou qualquer outra coisa. Nunca aconteceu isso na minha vida. Então eu tenho muita tranquilidade, eu tenho assim, muita felicidade, porque por onde eu passei, o que eu fiz foi entregar resultados, entregar bons serviços. Nós lá em Batalha municipalizamos o hospital, que o governo de Alagoas, na época, não tinha a condição ou não tinha o interesse de deixá-lo aberto. Me disse que ia fechar. Eu fui lá, disse, não vai fechar não. Vou municipalizar, o município vai ficar tomando conta. Depois nós implantamos a atenção básica no município. Temos concurso para todas as áreas. Depois nós melhoramos a qualidade do ensino, da educação. Aí melhorando em investimento em infraestrutura, valorização dos servidores, uma merenda melhor, um transporte melhor. Depois nós investimos em saneamento básico. Ora, hoje o marco legal de saneamento é discutido como uma coisa inovadora, como uma coisa moderna. Eu fiz isso em 2008. Depois nós assumimos o mandato de deputado estadual. Aí o que foi que nós fizemos, Vanessa? Nós pegamos o dinheiro do Detran, que muitas vezes em governos passados servia para coisas sem transparência, vamos dizer assim. Nós colocamos esse recurso todo na segurança pública. Para quê? Para combater o mal feito, para combater o crime, para investir em ciência, em tecnologia, em modernização da máquina, em inovação, em equipamento, em concurso público, para nós contratarmos mais policiais civis, mais policiais militares, contratar também bombeiros, contratar peritos, oficiais. Nós demos as condições para o governo de Alagoas ele entregar um serviço de segurança melhor para a nossa comunidade. Então eu prezo pela família, prezo pela paz, prezo pelo bom serviço e pelo trabalho duro. E quem fizer o mal feito, qualquer um, se depender de mim, vai para a cadeia. Não tem moleza não. Tem que agir com responsabilidade, com seriedade, com comprometimento. E é dessa forma que eu trabalho. E só quero pessoas perto de mim que tenham esse mesmo perfil. Fora isso, não conta comigo. Vamos. Deputado Paulo Dantas, recentemente uma pesquisa foi divulgada, a pesquisa Data Census, no qual o senhor aparece com perto de 10% das intenções de votos para disputa ao governo. É natural que o senhor pense numa reeleição, vamos dizer assim, caso chegue ao Palácio República dos Palmares. Como você avalia esses números e o senhor acredita em pesquisa? Primeiro, eu acredito em pesquisa. Lógico que acredito em pesquisa. Depois, nós já recebemos pela imprensa resultado de diversas pesquisas. Aí tem pesquisa que me coloca com 9, outras com 15, outras com 18, outras com 20 e 21. Mas todos esses resultados me deixaram assim muito satisfeitos e muito feliz, porque eu nunca disse que era candidato a governador em lugar nenhum. Essa decisão até hoje, ela não está tomada ainda. Não tem uma decisão oficial
da candidatura do Paulo Dantas, se é ou não. Então, as pessoas de Alagoas já entendem, parte significativa dela, que eu tenho capacidade de administrar o Estado, de unir Alagoas, de montar uma equipe qualificada, de produzir conhecimento, inovação, tecnologia, de gerar emprego, gerar renda, de não permitir que o alagoano passe fome, que isso é inadmissível. Nós temos recursos para isso, o Estado está equilibrado para isso. Entendeu? Então eu fico feliz demais com o resultado de todas essas pesquisas. Você toparia ser candidato ao governo? Eu toparia, eu topo, eu tenho experiência administrativa, como disse, fui prefeito lá atrás. Eu construí, junto com o parlamento, todos esses avanços que o Estado entregou nos últimos anos, o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, lá no Poder Executivo, sob a liderança do governador Renan Filho, no parlamento, com a participação dos 27 parlamentares, e eu, como líder da maioria, tive a condição de liderar vários projetos importantes. Então, eu me sinto completamente preparado, motivado e animado para enfrentar essa missão, se ela vier. Falando de um tema que é sempre recorrente, deputado, temos visto mobilizações de servidores do Detran, da Polícia Civil. Como o senhor vê essa questão dos servidores públicos e que tipo de relação pretende ter com eles? Olha, eu sempre tive uma excelente relação com os servidores públicos, quando fui prefeito e agora como deputado estadual também. Eu fui relator, eu não sei se vocês sabem, do plano de cargos, carreiras e salário dos servidores da educação, que beneficiou esses servidores com 40% de reajuste. Eles passaram a receber um salário muito melhor. Era uma luta histórica, longa, de mais de 20 anos, e beneficiou todos os professores, os agentes administrativos, o diretor administrativo, as merendeiras, as auxiliares de serviço diversos, os porteiros, todos que fazem a educação foram beneficiados com esse projeto. Depois também eu fui o relator do reajuste de 4,20% de todos os servidores em 2021 no estado de Alagoas, beneficiou a todos. Então a minha relação será uma relação franca, aberta, porque eu entendo que esses servidores têm que estar motivados para trabalhar, para entregar bons serviços, bom resultado, para atender a população. Para vocês terem ideia, a saúde passou agora por um momento muito difícil, muito crítico na pandemia. Você imagine esses valorosos servidores públicos da saúde, se eles não tivessem coragem de ir para o enfrentamento da pandemia. Nós teríamos perdido muito mais gente. Nós não teríamos conseguido enfrentar essa doença se não fosse os servidores da saúde. Nós tivemos também a oportunidade agora de melhorar o salário dos enfermeiros, dos auxiliares, de enfermagem também, através de um projeto de lei do deputado Davi Maia, que nós fomos lá como líder, convencemos a maioria e o projeto ele foi aprovado. Então, esse será o meu diálogo com os servidores. A gente valoriza, agora nós queremos também que o servidor ele contribua com a sociedade, ele preste bons serviços, a gente já sabe o que ele faz. Agora que ele continue fazendo e cada vez com mais motivação e com mais empenho. Vanessa Alencar. O senhor falou agora no Davi Maia, eu li recentemente que havia a possibilidade dele também se candidatar, né, na eleição indireta, caso haja, ao governo do Estado. O senhor já conversou com o Davi Maia sobre isso? Sabe dessa movimentação? Não, eu acompanhei essa movimentação pela imprensa. Eu não conversei com ele sobre esse assunto. Agora, é legítimo que ele se candidate na eleição indireta ou na eleição direta também, né? Ele é um parlamentar atuante, sério, é um cidadão. Qualquer cidadão pode se candidatar na eleição indireta agora. A única diferença é que os eleitores
são os 27 deputados estaduais. A única diferença Eleição é essa. indireta, né? E ele se candidatando, nós vamos fazer um debate qualificado, um debate franco. Eu vou colocar as minhas ideias e ele vai colocar as ideias dele. E aí os 27 deputados escolherão. Deputado, está chegando a nossa hora. Eu quero saber rapidinho, o senhor, fora da política, do trabalho, na pecuária, o que o senhor gosta de fazer normalmente, quando está em casa, com o tempo livre? Eu gosto de assistir futebol. Tem um time nacional? Um time nacional Vasco, time local Eita, Vasco, CRB. Eu tenho sofrido que só com o Vasco da Gama. Não tá fácil. Nosso Vasco tem apanhado, o Galo aí melhorou. Demais. O Melhorou, Galo está bem melhor do que o nosso Vasco da Gama. Futebol, gosta de música, que estilo? Eu gosto de música, do nosso forró, gosto do nosso Mano Walter. Gosto também, uma pena, o acidente que ocorreu com a nossa cantora Marília Mendonça. Verdade, muito jovem. Que eu gosto demais dela, lamentável. escuto bastante. Gosto de ficar em casa com a minha esposa, gosto de assistir um bom filme, gosto de ir para o sertão também, ver um pouco leite, ver um pouco a fazenda, as coisas do campo. Eu me divirto com isso. Vamos, para a gente encerrar. Deputado Paulo, em 2014 foi montada uma chapa municipalista. Luciano Barbosa, vice, Renan Filho, candidato ao governo. Esse ano pode ser montada uma chapa, Renato Filho, Paulo Dantas. Como é que você avalia essa possibilidade? Olha, o Renato ele é um bom prefeito, ele é um político moderno, é jovem, trabalhador, atuante. Ele é um dos prefeitos que tem a melhor avaliação. Então, se o partido, o MDB, os outros partidos aliados entenderem que o Renato pode participar como vice, não teria problema nenhum. Nem eu teria problema também eu ser vice dele. Eu não tenho, olha, eu faço política de forma transparente, com o intuito de resolver os problemas, de tentar erradicar a fome, tentar gerar emprego, gerar renda, sobretudo oportunidade para os mais jovens. Então, quem tiver a melhor condição de resolver esses problemas, contará comigo. Talvez, sem eu ser candidato, eu posso apoiar, inclusive qualquer um. Não tem problema nenhum em relação a isso. Renato é um grande quadro. Deputado, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. Olha, muito obrigado, Cícero, João Mozinho, Vanessa. É sempre uma alegria muito grande estar conversando com a imprensa. Falar sobre diversos temas, né? Como falar sobre aqui. Diversos temas. Importante. Falar sobre Alagoas, sobre as prioridades para Alagoas, sobre os problemas, quais são os encaminhamentos, qual é o meu pensamento, qual é o meu modo de agir, para as pessoas entenderem melhor, me conhecerem melhor. Porque como servidor público, eu tenho essa obrigação de prestar contas do meu mandato, falar um pouco da minha vida pessoal, falar um pouco dos meus objetivos. E isso tudo é muito importante, passar essa informação de qualidade, que é esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa eu estou à disposição para voltar aqui para nós conversarmos mais. Nós que agradecemos, deputado, agradecer a jornalista Vanessa Alencar, que nos deu a honra de estar aqui nessa bancada. Mais uma vez, abrilhantando a bancada. Eu que agradeço a oportunidade e essa conversa maravilhosa. Agradeço também a ele que está sempre aqui comigo, né? Mas eu vou agradecer, Lógico. Querido colega João Mozinho. João? É isso, Cícero, é isso, Paulo. Obrigado, Vanessa. Até a próxima oportunidade. É isso. A gente agradece a você também pela audiência. Até próximo sábado.